Quando meu filho tinha 6 meses de idade, a gente descobriu que ele tinha torcicolo congênito, que é um encurtamento no nervo do pescoço, fazendo com que a criança fique com o pescoço inclinado. E tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje, vim compartilhar com vocês como tá o Pedro depois de 6 anos, né, que foi diagnosticado com torcicolo congênito. E também vou responder algumas perguntinhas que vocês me fizeram nos vídeos. Então faz tempo já que eu não entrava no canal, que eu não gravava vídeos. E agora eu decidi voltar a gravar alguns vídeos pro canal e comecei a perceber que tinha muita mensagem relacionada a torcicolo congênito. Então eu vim responder. Tem algumas mensagens que já faz um bom tempo já que foi postado, né, que vocês perguntaram. Pode ser que tenha alguém com alguma dúvida que seja parecida com a dúvida de quem postou, né? Então eu vim aqui responder. O Pedro já está com 6 anos, ele vai fazer 7 anos em julho, nós estamos em março. E agora eu vou contar pra vocês, vou mostrar pra vocês como que ele tá. Pra quem é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações pra ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E já deixe seu like no vídeo pra não esquecer depois. Vamos começando o vídeo. Conta um pouco como que foi quando você tinha o torcicolo. Quando eu nasci com o pescocinho meio torto pra esse lado. Pro outro lado. Pro outro lado. Ele tinha o pescoço virado assim, ó, pra cá. É. Aí então, gente, os exercícios que eu fazia, basicamente... era contar até 10 e fazer assim, contar até 10. Isso, basicamente os exercícios são para esticar a parte que está encurtada. Então o nervo que fica encurtado faz com que o pescoço da criança fique viradinha, inclinadinha para o lado, né, do torcicolo, e a cabecinha da criança fica voltada para o outro lado. É isso. Ou fica voltada para cá. Não. A cabecinha fica inclinada para o lado do torcicolo e inclinadinha também para o outro lado. Então ficaria mais ou menos assim. Então os exercícios são para esticar essa parte e tem que virar para o outro lado. Não sei se deu para entender. Então agora o Pedro consegue virar o pescoço para os dois lados, né, Pedro? Para os dois lados. Vira para cá, olha para cá. Olha pra cá, aí, olha pra lá, aí, e as costas do Pedro também tá tudo normal, mostra lá as costas, como que tá. Então o Pedro tá assim, olha só. Hoje em dia praticamente eu nem lembro que ele já teve algum dia o torcicolo congênito. Era uma coisa que tirava muito o meu sono, todos os dias eu pensava nisso, eu ficava muito aflita olhando para ele e vendo que ele estava com o pescoço torto, então todos os dias eu ficava aflita, eu chorava, ficava triste, todos os dias eu fazia exercícios nele porque eu pensava assim, eu não posso descansar enquanto meu filho não estiver curado. E é isso que eu fazia, todos os dias, por mais cansada que eu tivesse, tinha dias que eu fazia 3 vezes no dia, até mais, os exercícios no pescoço dele. Os exercícios são basicamente feitos para alongar a parte do pescoço. Eu só comecei a fazer exercícios mais puxados no Pedro depois que eu já tinha mais segurança. Então no começo é bom estar fazendo os exercícios mais leves para a gente pegar a confiança para não machucar o bebê. É sempre bom levar no fisioterapeuta, que lá na fisioterapia eles sabem mexer com o pescoço das crianças, eles sabem mexer com o corpinho deles e provavelmente não vai acontecer nada, não vai machucar e nem nada. Eu levava na fisioterapeuta e deu muito certo, assim, a gente teve que fazer um tratamento longo, né, porque não é uma coisa assim que trata rápido, tem alguns casos que pode ser que trate rápido, tem alguns casos que demoram um pouco mais. Eu vou falar mais sobre o assunto respondendo as perguntinhas. Então a primeira perguntinha que eu vou responder Posso ler? Pode. Fala assim, pode ler, Pedro. Oi, tudo bem? Meu bebê tá com 7 meses e há 3 dias depois de
Finalmente o pescocinho ter ficado retinho começou a cair pro outro lado, o lado que não tinha nada. Não sei o que fazer. Então, gente, isso acontece assim com muita frequência. O Pedro, de tanto eu fazer exercícios no pescoço dele, como ele tinha o pescoço inclinado para cá, eu comecei a fazer muito exercício para ele esticar o pescoço, para esticar esse nervo encurtado. Então eu puxava para cá. Então depois de 1 mês, 2 meses mais ou menos que eu estava fazendo exercício direto, o pescocinho dele começou a inclinar para o outro lado. Porque foi tanto o exercício que eu fiz que ele acabou inclinando para o outro lado. O fisioterapeuta disse que era normal, que isso podia acontecer por causa de eu ter feito bastante exercício. Aí ela falou assim, que era para eu começar a fazer os exercícios para os 2 lados. Fazer os exercícios alongando os 2 lados, que não tinha problema, que ele ia voltar ao normal. E aí depois de um tempo, né, que eu tava fazendo exercício para os 2 lados, ele ficou bem retinho. Ele não ficou nem inclinado para um lado nem para o outro. Aí assim, se eu ficava um dia por aí sem fazer os exercícios, aí já dava uma caída de volta pro lado que ele tinha o torcicolo. O médico disse que depois que ele começasse a andar, aí ia melhorar muito essa parte, porque as crianças que começam a andar, eles precisam firmar o pescoço para eles ter uma direção ali, né? Para eles conseguirem andar. Então isso ia fazer com que ele desenvolvesse bem melhor e ia começar a melhorar o torcicolo. Isso realmente aconteceu. Como você fez para amamentar do lado do torcicolo? Antes de eu fazer as fisioterapia dos exercícios, o Pedro chorava muito porque provavelmente do lado que estava encurtado ele doía na hora de esticar. E eu não sabia o que era. Então o Pedro sempre foi chorão, assim, ele chorava muito assim o tempo inteiro. Ele ficava assim quietinho, distraído aí por alguns minutos, daqui a pouco ele já estava choramingando. Quando eu ia amamentar, ele também chorava, então era muito complicado. Mas eu amamentava ele de qualquer forma, mesmo que ele chorasse, né? A minha bebê está com o lado da cabeça achatado. O pediatra disse que ia melhorar mudando os lados, mas eu mudo e ela volta pro mesmo lado que está achatado. Eu não sei mais o que fazer, me sinto muito triste por não conseguir. O Pedro também, ele tinha essa mania de dormir sempre para um lado. Depois de um tempo eu comecei a virar ele pro lado que ele precisava ficar, e eu pegava uma cobertinha, enrolava e colocava do outro lado, né, para ele não ficar virando. Então eu sempre deixava ali algo que impedisse ele de virar. Quanto à cabeça achatada, gente, isso é um sinal também de torcicolo congênito. Na verdade não é só a cabeça achatada, tem vários sinais, não é só a cabeça achatada, mas a cabeça achatada é um dos sinais do torcicolo congênito. Então o Pedro, ele achatou a cabeça dele de um lado. E uma vez eu fui no pediatra e o pediatra falava assim que a cabeça de uma criança que é bebê, que é muito bebezinho, é como se fosse de plástico, que ia se moldando conforme ela ia crescendo. Mas na verdade a cabeça achatada dele era um sinal do torcicolo congênito, e se não corrigisse a postura dele e não fizesse o tratamento, provavelmente ele ia ter consequências futuras. E tem outra pergunta que é muito parecida com essa, que fala assim: para dormir você colocava na posição oposta? E sim, eu colocava ele na posição oposta. Eu também colocava uma toalhinha enroladinha do lado onde que era o torcicolo, então para ele não ficar assim, eu colocava a toalhinha aqui, então fazia com que ele esticasse, permanecesse esticada, e ele não ficasse virando o pescoço assim, porque ele tinha um vício de postura também. Então eu sempre estava monitorando ele, às vezes eu acordava à noite, olhava como que ele estava dormindo, às vezes nas sonecas durante o dia, porque criança, quando é bebezinho, dorme várias vezes ao dia, eu sempre ficava observando, né, porque não adiantava eu ficar fazendo os exercícios e daí durante as sonecas dele, ele ficar com o pescoço torto, né? Então isso ia afetar e ia prejudicar o tratamento.
A outra pergunta é assim: boa noite, me ajuda por favor, meu filho está desse jeitinho do seu filho nas fotos. Qual foi os médicos, os exercícios em casa, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, gente, eu vou fazer um vídeo mostrando os exercícios certinho. São alguns exercícios simples, mas que ajuda bastante. Mas é bom sempre fazer os exercícios mais puxados com a própria fisioterapeuta, tá? Porque eu acho que é mais seguro. Outro comentário é assim: o meu é assim, um pouco. Levei no fisioterapeuta e ela disse que não tinha nada. Mas eu também levei, logo no começo que eu percebi, eu levei o Pedro no fisioterapeuta, né? Numa fisioterapeuta. Ela fez alguns testes com o Pedro e ela falou também que o Pedro não tinha nada. Eu não achei assim que era normal, porque o Pedro já tinha 5 meses e ele era muito molinho. Ele não ficava assim retinho, ele sempre ficava meio caidinho. E aí eu achei que não era normal, tanto que eu tava pesquisando bastante e tudo levava a crer, né, que ele tinha algo. Então, eu não descansei enquanto eu não tive o diagnóstico. E nessa fisioterapeuta que eu levei, falou que não tinha nada. Quando eu mostrei as fotos, ela falou que ele tinha. Só que aí eu fiquei assim, eu acabei não confiando totalmente nela, porque ela fez os testes antes e falou que não tinha nada, depois pelas fotos falou que tinha. O médico que eu levei o Pedro, que descobriu que ele tinha o torcicolo congênito, é o ortopedista pediátrico. Então, aqui na minha cidade, onde que eu moro, no Paraná, eu levei ele. Assim, logo que ele viu o Pedro, ele já falou que o Pedro tinha. Ele me aconselhou a fazer as fisioterapias. Eu levei ele na fisioterapeuta, numa clínica aqui da cidade. E lá tinha a fisioterapeuta que ela era especializada nessa parte de torcicolo congênito, assim, foi uma bênção. Ela me falou que ela tinha 14 crianças, mais ou menos, que ela estava tratando. Então, para você ter uma ideia, que não é um caso isolado, assim, tem várias crianças. A próxima pergunta diz assim: ai meu Deus, a minha filha de 4 meses está assim, a cabeça pesa para um lado, como é a fisioterapia? A cabeça sempre está inclinada para um lado, a criança não tem força assim para segurar a cabeça. Falta de tônus muscular que falam, né, que é quando a criança já, na hora que a criança desce, tem um teste que você faz com a criança, você pega nas mãos da criança, desce ela e puxa pelas mãozinhas para ver se ela vai subir com o pescocinho durinho. Se ela pegar e jogar a cabeça para trás, quer dizer que ela ainda não tem tônus muscular. Que foi um dos testes que foi feito com o Pedro. Eu percebi isso porque o Pedro não estava com tônus muscular e ele já estava na idade de ter. Então, isso levou a eu fazer a pesquisa e descobri que o Pedro poderia ter o torcicolo congênito, que até então nunca tinha nem ouvido falar no torcicolo congênito. Assim, se passou muito tempo, gente, da fisioterapia. Mas na fisioterapia era feito exercícios assim mais pesadinho. E também eu fazia fisioterapia nele de 1 a 2 vezes na semana. O resto dos dias eu fazia em casa. Depois de um tempo a gente recebeu alta da fisioterapia, mas a gente permaneceu fazendo os exercícios em casa todos os dias. Depois a gente recebeu alta dos exercícios, isso era para fazer exercício quando o Pedro tivesse alguma recaída. Depois disso, ele recebeu alta total. E tem uma coisa que acontece quando o Pedro, quando o Pedro ficava doentinho, quando ele tinha, por exemplo, uma gripe, alguma coisa, ele caía o pescoço pro lado que tinha o torcicolo. Mesmo ele estando retinho, ele já estando curado, tudo certinho, ele fazia isso. No caso, como se ele tivesse um vício postural. A próxima pergunta é: poderia fazer um vídeo mostrando os exercícios? Eu posso fazer um vídeo mostrando os exercícios, sim. Este torcicolo congênito ocasionou atraso para sentar, engatinhar ou andar? Atrasou bastante. O Pedro era um bebê bem gordinho. E aí ele era bem mole, bem molinho. Cada criança tem um tempo assim de desenvolvimento. Então tem algumas crianças que desenvolvem mais rápido. Mas o Pedro, ele estava bem atrasadinho. Então ele era bem molinho. Eu colocava ele sentadinho. Ele não ficava assim, ele ficava tipo caído assim, sabe?
E aí eu não achava normal, ele não fazia, nem virava direito, sabe? Pra falar bem a verdade, ele nem virava, nem tava virando praticamente pros lados. E aí depois que eu descobri que ele tinha o torcicolo congênito, eu comecei a fazer muitos exercícios nele. Eu pegava ele pela mão, eu puxava ele, fazia para ele firmar o pescoço, comecei a puxar o pescocinho dele assim, alongar. Também colocava ele deitadinho de bruço para ele ficar olhando para frente, para ele começar a fortalecer mais o corpinho dele, né? E então eu fazia muitos exercícios para ajudar com que ele desenvolvesse melhor. Ele demorou para sentar, ele demorou para engatinhar e ele demorou para andar. Tudo isso eu acredito que foi por causa do torcicolo congênito. O Pedro, ele andou, ele tinha 1 ano e 6 meses. E engatinhou, eu acho que ele tinha por quase 1 ano, quando ele engatinhou, uns 10 meses por aí. Então, gente, o Pedro, ele atrasou bastante. Outra pergunta foi assim: onde você conseguiu essa órtese? Então, essa órtese quem encomendou foi a própria fisioterapeuta. Ela encomendou de uma mulher, eu não sei quem é, mas eu vou procurar me informar para falar aqui para vocês. Eu acredito que é uma pessoa que trabalha com parte de costura. Então, a fisioterapeuta encomenda dela, né? Passa para ela a medida, tudo certinho. Mas assim, é bem simples, é uma órtese que ela é encapada com um pano assim bem macio e tem tipo um velcro que gruda. Ela tem como se fosse uma espuma por dentro e por cima é encapada com um paninho assim bem macio. Foram essas perguntinhas. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. O Pedro hoje ele tem 6 anos. Quando ele tinha 3 anos, a gente recebeu alta total do médico. Assim, muito raramente ele deu uma caidinha, mas isso, como eu falei pra vocês, é porque quando ele tava doentinho, alguma coisa assim, aí parecia assim que ele dava uma inclinadinha. Mas de resto, gente, o Pedro tá super normal, ele tá se desenvolvendo super bem. Ele corre, ele brinca, ele pula. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Pra quem gostou, deixe seu like. Pra quem é novo no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E um comentário aqui abaixo para ajudar a fortalecer o nosso canal cada dia mais. Um grande beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!